Olá pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso História da Igreja. Eu sempre gosto aqui de passar as aulas que já foram ministradas, para você ver que nós temos uma sequência de assuntos. Aula 1, a fundação da igreja. Aula 2, os pais apostólicos. Aula 3, as primeiras heresias. Aula 4, os principais apologistas. A quinta aula, Igreja Antiga e Teologia. A sexta aula, Igreja Medieval. A sétima, as vésperas da Reforma. A oitava aula, a Igreja da Reforma. Nona, Contra-Reforma. Décima aula, Igreja e Revolução Científica. E hoje chegamos no tema a Igreja e o Liberalismo Teológico. Se você vem acompanhando essas aulas, o liberalismo teológico foi um movimento que surgiu no século XIX e XX, com uma resposta dessas mudanças culturais, científicas que estavam acontecendo. O movimento se caracteriza por uma abordagem crítica da Bíblia, buscando integrar a fé com a razão. Um dos tópicos importantes aqui é o racionalismo. O racionalismo, ele dava ênfase à investigação científica. O que é isso? É uma espécie de teologia matemática. Vamos entender, vamos buscar a razão. Embora tenha contribuições benéficas como um todo, mas o racionalismo provocou consequências graves, dentre os quais o ateísmo, o declínio da fé e o enfraquecimento da vida religiosa. Alguns teólogos chegavam a menosprezar os milagres do Novo Testamento, suspeitavam que aqueles milagres fossem realmente existido. Alguns começaram a questionar a Bíblia. O deísmo teve início na Inglaterra no século XVII. Foi um movimento de curta duração que em meados do século XVIII já havia perdido a sua força. Esse movimento deísta surgiu com a ideia de que o conhecimento não poderia ser recebido somente pelo intermédio de Deus, mas sim por uma questão da razão, da ciência. Então você precisava não de Deus para interpretar a Bíblia, mas da sua razão, da sua capacidade intelectual. Então não havia lugar para milagres, não havia lugar para o mar vermelho se abrindo, multiplicação de pães e peixes, a transformação da água em vinho. Eles não conseguiam entender como que um mundo que é regido por leis físicas humanas poderia fazer milagres, porque não se passava pelo crivo da razão. Então, os deístas substituíram os milagres pela pura razão. Um movimento também conhecido, o Iluminismo, que alcançou toda a Europa, ele buscava a soltura das amarras da religião. E o filósofo Immanuel Kant, ele, ao responder uma pergunta sobre o que era o iluminismo, ele disse que era a chegada do homem à maturidade. Então o ser humano agora chegou à maturidade, ele pode pensar por si mesmo, ele não depende da Bíblia, ele não depende da igreja, e sem a tutela da igreja, da Bíblia, ele poderia fazer o que quisesse, até mesmo sem a tutela do Estado. O objetivo do iluminismo era iluminar o povo, mediante a razão e ao obscurantismo da história. O alvo era que o homem poderia ser restaurado, que o homem, através do conhecimento, poderia alcançar alcances melhores. E o pleno desenvolvimento do iluminismo foi na França que aconteceu esse movimento. Essa postura gerou problemas para a vida espiritual da igreja e também na área moral da sociedade. O humanismo era a crença que o ser humano tinha possibilidade de fazer o que ele quisesse, a crença na perfeição da raça humana. Não havia pecado original, a educação poderia mudar o ser humano, a bondade humana era da sua essência. O homem estava na escada rolante, ia chegar até o topo. Progresso moral, religioso, tecnológico. E Deus parecia se fazer desnecessário nessa época. O liberalismo teológico, que teve também o seu auge nessa época. O fundador do liberalismo teológico, o Schleiermacher, diz: você diz que não pode acertar milagres. Você está certo, não somos mais crianças. O tempo de conto de fadas já passou. Então ele dizia que os milagres eram conto de fadas,
que nós crescemos na maturidade da razão. E o liberalismo teológico reduziu a fé cristã à ética do amor. Então Jesus não veio à Terra para salvar os nossos pecados, Ele veio à Terra para nos dar um exemplo de moralidade, civilidade, de amor ao próximo. Então, assim, o liberalismo teológico rejeitou a ideia do diabo, espíritos maus, rejeitou a ideia do pecado, de Adão e Eva, afirmava que Jesus era um homem da moral, um exemplo de moralidade, e não tinha nenhum significado salvífico da sua morte da cruz. A história da sua morte da cruz é um exemplo de sacrifício altruísta e não uma salvação de pecados. Uma outra destaque, o livro de Davi Strauss, A Vida de Jesus, diz que introduz o tema mito, Jesus mitológico, como se Jesus, na realidade, não tivesse feito tudo aquilo que falam os evangelhos, mas as pessoas inseriram assuntos, inseriram coisas ali. E a ressurreição de Jesus, por exemplo, outros milagres, foram miticamente inventados. E Jesus, então, precisava ser buscado sua verdadeira essência, não o que estava na Bíblia, mas o que tinha se perdido na história, um Jesus mítico. Jesus histórico, Rudolf Bultmann, ele foi um grande teólogo liberal também. Ele dizia que Jesus tinha que ser retratado como um simples cidadão da Galileia e não como um Deus encarnado. Os livros da Bíblia devem ser lidos como outros livros comuns e sempre a Bíblia lida no crivo da razão. Então isso trouxe muitas complicações para a igreja cristã e após a Reforma Protestante. Karl Barth foi um teólogo que se afastou do liberalismo teológico, abraçou uma interpretação mais ortodoxa e reformada. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus e é o testemunho de Jesus. Uma vez perguntaram para Barth, escute isso aqui, uma vez perguntaram para Karl Barth se ele acreditava que realmente aquela jumenta falou com Balaão. Ele respondeu assim: não estou preocupado se ela falou ou não falou, eu quero saber o que ela disse. Eu vou repetir: não estou preocupado se a jumenta falou ou não falou, eu quero saber o que ela disse. Então Barth trazia uma leitura bíblica da fé, da crença, de que Deus realmente falava pela autoridade da Bíblia Sagrada. Na próxima aula, nós vamos ver a igreja e as missões modernas, né? Enquanto muitos se afastavam da fé, não viam fundamento na fé, outros estavam se apegando novamente à Bíblia e levando a Bíblia para outros povos. Foi uma época de muitas missões, de um avanço do Evangelho para outros povos. Nós vamos aguardar a próxima aula. Por enquanto, gratidão pela sua companhia. Peço que você se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário no vídeo e siga lá no Instagram, @Pastor Daniel Dutra. Fiquem com Deus.